O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria. Maria, Mãe das Vocações. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no início do tempo comum, celebrando hoje o segundo domingo. Nesse tempo nós meditamos a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. E o início da vida pública de Jesus é marcado com a experiência do chamado, ou seja, da vocação. Portanto, vocação é o tema central da liturgia deste segundo domingo do tempo comum. Quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, nós vemos que 2 discípulos de João Batista se tornaram discípulos de Jesus por causa do testemunho de João Batista. Quando Jesus estava passando, João Batista apontou: Eis o Cordeiro de Deus. Aqui nós vemos que nós podemos fazer muito na vida dos nossos irmãos, na vida daquelas pessoas que não conhecem a Cristo, se nós também com a nossa própria vida apontarmos para Jesus Cristo. Mas para isso nós temos que nos configurar ao ponto de nós repetirmos como São Paulo: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Eles começam a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, vendo que estava seguindo, pergunta: O que vocês estão procurando? Todos nós procuramos algo profundamente na nossa vida. Já dizia Santo Agostinho: nosso coração está inquieto enquanto não repousar em Ti, Senhor. E eles respondem: Mestres, onde moras? E Jesus: Vinde ver. A tradição nos mostra que esse encontro com Jesus foi algo tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que São João não se esqueceu. Por isso que ele faz questão de focar no horário. Era por volta das 4 da tarde. E a partir daquele momento,
Ele sai e um deles vai chamar o irmão Simão Pedro para dizer: encontramos o Messias, o Cristo, o enviado, o ungido de Deus. Aqui nós vemos, meus irmãos e minhas irmãs, que a partir do momento que nós encontramos Jesus na nossa vida, a nossa vida, ela deve se transformar. Por isso que nós precisamos fazer essa experiência do primeiro encontro, do amor da nossa vida. E uma vez que esse encontro acontece, é o momento que nós entramos no caminho de conversão. A cada dia que passa, a cada liturgia que nós celebramos, é como se fosse esse primeiro encontro. Por isso que tem aquela canção, né? Que bom, Senhor, ir ao teu encontro. Então, nosso coração deve se alegrar, porque nós estamos encontrando nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir daí, Jesus vai chamando um por um dos seus discípulos e dos seus apóstolos. Na primeira leitura de hoje, fica um pouco mais evidente como que funciona esse chamado. A iniciativa é sempre de Deus, é Deus que nos chama. Quando nós somos concebidos, naquela união do espermatozoide com o útero, naquele momento Deus já pensa algo para nós, que é a sua vontade. Nós que buscamos tanto a felicidade, nós só seremos felizes se de fato nós fizermos a vontade de Deus na nossa vida. Por isso o salmo de hoje, né? Eis que vem o Senhor com prazer, com alegria, faço a vossa vontade. Em outro momento, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer também: aquele que não faz a vontade de Deus é um homem sem juízo, porque construiu a sua casa sobre a areia. Quando vem a primeira tempestade, essa casa não resiste, ela cai. Tudo bem que a iniciativa é de Deus, é Deus que se revela, é Deus que vem ao nosso encontro, é Deus que nos chama. A resposta é nossa. Já dizia Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearemos juntos. Mas por outro lado, nós devemos lembrar que não existe uma terceira opção. Ou nós somos felizes fazendo a vontade de Deus, correspondendo àquilo que Deus nos chama, ou nós somos infelizes fazendo a nossa própria vontade, seguindo a nossa soberba, o nosso orgulho, muitas vezes os prazeres da carne, como nos fala a segunda leitura São Paulo. Não existe uma terceira opção. Sermos felizes sem o pecado, mas deixando de fazer a vontade de Deus. Não tem como. E antes da nossa vocação, que eu fui chamado a ser padre, muitos de vocês foram chamados ao matrimônio, outros à vida religiosa e assim por diante. Mas antes dessa vocação, nós fomos chamados à santidade. Eu me lembro que eu passei um bom tempo do meu seminário ouvindo os padres pregadores dizendo: a preocupação de vocês deve ser amar a Deus, ser santo e não ser padre, porque pode ser que vocês não consigam ser padre. O importante é que vocês sejam santos. Se vocês forem padres, vocês serão padres santos. Então, independente dos nossos projetos, das nossas conquistas, a nossa maior preocupação na vida deve ser a santidade, pois é para isso que Deus nos chama. Ah, padre, mas eu não consigo ser santo, eu sou muito fraco, eu caio muito, eu sou um pecador. Ah, padre, eu tenho medo de me entregar, de ser padre, de ser freira, de ser monge, de ser monja, de assumir algum compromisso dentro da igreja, porque eu me acho incapaz. Mas é aqui que está a grandeza e a beleza da vocação. Certa vez perguntaram para a Santa Madre Teresa de Calcutá: Madre, diante de tudo isso que a senhora fez e faz, por que é que Deus chamou a senhora? E Madre Teresa respondeu: se Deus achasse uma mulher mais fraca, mais pecadora do que eu, certamente Ele tinha chamado ela e não eu. Ou seja, a grandeza da nossa vocação é que nós não somos capazes de fazermos aquilo que Deus nos pede. Nós só fazemos a partir do momento que nós somos humildes, correspondemos com generosidade à vontade de Deus, e aí sim Deus, Ele age em nós.
Quando o menino é chamado para ser padre, não é ele que vai fazer. Quem vai fazer nele é o próprio Cristo. É o próprio Cristo que vai agir. Quando o menino começa a se apaixonar por uma moça, e ali eles estão decididos contrair o matrimônio, é até engraçado, né? Tem padre que fala no dia do casamento para os noivos: vocês não serão felizes casados. Aí os noivos ficam assim, mas é uma verdade. Por quê? Porque o matrimônio é uma missão de um ajudar o outro a ser santo. Nesse mundo que nós vivemos, só pode contrair o matrimônio aqueles nubentes que querem fazer a vontade de Deus. Aqueles nubentes que olham, meu Deus, como que eu vou ter que viver com essa mulher para o resto da minha vida? Com esse homem, ter que aguentar isso, aguentar aquilo, ser fiel e tudo mais, não cometer adultério. Aí ele olha que não é eles que vão fazer, mas é a graça de Deus. Então hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados a olharmos para a nossa vida. Como que nós estamos vivendo? O que nós estamos fazendo dela? Será que nós estamos correspondendo ou não à vontade de Deus? Então que Deus nos abençoe e que a Virgem Maria nos ensine a dizermos sempre sim à vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.